Bom dia a todos e a todas. Agradeço por estar aqui e, digamos assim, que diante de numerosas experiências, inclusive pessoais, transformadoras, né? Aqui, digamos assim, não vai propriamente a experiência de vida pessoal, mas a minha experiência como profissional que acredita que com certo tipo de conhecimento pode-se tentar ajudar a transformar a vida de pessoas, né? Porque, na verdade, já se diz isso há muito tempo, que o conhecimento liberta, que o conhecimento pode transformar. E hoje, especificamente, como talvez não exista acaso, né? Eu estou aqui para falar, na verdade, deste lugar, né? É um TEDx em São José dos Campos, numa cidade que se tornou a sede, talvez, porque isso está nascendo no Brasil quase como criança, da mais nova metrópole, se não uma das mais novas regiões metropolitanas do Brasil, né, que é a quarta do estado de São Paulo, cuja região, né, a metrópole é a sede, podemos chamar assim, São José dos Campos, mas engloba os 39 municípios que compõem esta região, chamada de região do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte, que não ganhou, tirou-se o nome de Serra da Mantiqueira da região metropolitana, ela ficou sem seu nome lá, porque se chama região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Então, outra coisa importante aqui é o seguinte, que muitas dos elementos que estão aqui, eles foram tirados da onde? Daquilo que hoje se disponibiliza o maior conjunto possível de imagens, de informações, que é da rede mundial de computadores, né? E que os órgãos públicos, especialmente como a Implaza, que é a empresa de planejamento de São Paulo, ou IBGE, ou a Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, ou a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, hoje disponibilizam resultados que são dos seus estudos por meio de suas imagens e que têm muito uso de tecnologia, né? Mas o importante é dizer que, cada vez mais, a gente precisa ter consciência de uma coisa, né? Depois eu vou falar muito rapidamente sobre isso, que a despeito de nós estarmos no século XXI, estarmos numa cidade que pode ser considerada a sede de uma região metropolitana, que é considerada uma cidade tecnológica, é bom que a gente saiba que também em São José dos Campos tem gente que vive no século XIX. Bom, rapidamente aqui, porque falar região metropolitana, metrópole, né? Então, basicamente, né, é aquilo que é considerado um grande centro populacional, que às vezes une uma ou duas ou mais cidades em torno de uma chamada cidade central e sua zona de influência, né? E podem formar aglomerações urbanas e áreas urbanizadas, que a gente chama de conurbação. O que é isso? É quando uma cidade, digamos assim, encosta na outra. Partes de regiões fronteiriças de municípios encostam no outro. Você atravessa uma avenida, você vai de São José para Jacareí, ou de Taubaté para Tremembé, ou de Pindamonhangaba para Taubaté, você tem pedaços de municípios que se encontram, né? Não são todos os pedaços, mas quando começa a acontecer isso com uma certa frequência numa região, a gente vai ter o que se chama conurbação, e a quantidade dessas conurbações, mais tendências de integração regional em função de aspectos culturais, históricos, econômicos e avaliações técnicas e políticas, fazem alguém criar a região metropolitana. No caso da região metropolitana do Vale do Paraíba Litoral Norte, né, só para, se um dia isso for parar, né, na rede de computadores, porque fala assim, né, muita gente fala assim, bom, São José dos Campos, né? Que lugar é esse? O Vale do Paraíba, que lugar é esse? Né? Ele está situado aí no mapa, né? Que está na chamada eixo das duas maiores metrópoles do Brasil. E uma coisa importante de dizer também, isso é uma coisa típica do estado de São Paulo, isso não é uma coisa do Brasil, que ao ser criada, né, essa é uma criação aprovada na Assembleia Legislativa do Estado, mas por iniciativa do governo do Estado, que entendeu mais ou menos o seguinte: havia uma espécie de um quebra-cabeça, um mosaico, que se chama Macrometrópole Paulista, né, que está ali São Paulo, que une a região metropolitana da Baixada Santista, da região metropolitana de Campinas e duas aglomerações urbanas
Jundiaí, depois aqui Sorocaba, né? E pela ligação com o eixo na direção do Rio de Janeiro, o governo do estado usou inclusive essa palavra, dizendo assim, que era a peça que faltava nesse quebra-cabeça da constituição da macrometrópole paulista, que só para a gente ter uma ideia, esta região toda, embora o Vale do Paraíba contribua com o equivalente a 5% disso, mas ela reúne essa região aí, 27% do produto interno bruto do Brasil, né? Então é uma região altamente concentradora de riqueza, né, o que também produz uma certa disparidade nacional e regional, porque onde tem muita riqueza, em outros lugares não vai ter tanta riqueza. E dentro dessa própria região, inclusive no Vale do Paraíba, como eu disse, também tem muita gente que vive no século XIX. O que eu quero dizer com isso? Tem gente em São José dos Campos que mora num lugar que não tem saneamento básico. Isto é do século XIX, não é do século XXI, com tanta tecnologia que a gente pode até ter, né? E às vezes nós temos mesmo uma pessoa falando num celular numa casa que não tem sanitário, né? Então essas também são os paradoxos da contemporaneidade, que é muito complexa. Então, só para mostrar aqui como é que a nossa região está desenvolvida, ela tem aproximadamente 2 milhões, já está chegando em 2.280.000 habitantes, o que faz ser, se eu não falei, a 10ª maior região metropolitana do Brasil. Das 40 e tantas que o Brasil tem, ela já foi criada sendo a 10ª. É claro que o valor aí como 10ª não quer dizer de desenvolvimento, mas de número, de tamanho, né? E aqui, rapidamente, né, o que é que essa região metropolitana pode ser caracterizada? Produção industrial, atividades portuárias e petroleiras do litoral norte, reservas naturais e o maior produtor de leite do país, para quem talvez não soubesse, apesar de a gente falar de tanta tecnologia, de tanta produção industrial, etc., o Vale do Paraíba ainda conserva aí essa atividade que não está ligada diretamente à questão urbana ou metropolitana. Outra coisa que até saiu pequena, mas para mostrar aqui, no caso de São José dos Campos, né, tem um produto, a região metropolitana de São Paulo, lá, tem 613 bilhões de PIB. Para a gente ter uma comparação, aqui a do Vale do Paraíba tem o equivalente a 85 bilhões, né? Aqui é uma coisa que eu achei interessante mostrar, porque o que é que tem muita gente dizendo que é positivo, num certo sentido, e característico da região metropolitana do Vale do Paraíba? Aquilo que a gente chama de diversidade econômica, cultural, ambiental e turística. Então tem a questão do patrimônio histórico, tem a questão da natureza, do litoral, da serra, da indústria, do folclore, né, do chamado circuito religioso, enfim, há uma grande diversidade de possibilidades, o que não significa que ainda que deixe de existir ou vá deixar de existir tão cedo aquilo que a gente chama de grandes disparidades regionais, porque o Vale do Paraíba ainda é muito marcado por isso. Outra coisa para mostrar como tem elementos muito preocupantes nessa realidade é que enquanto o Brasil, de 1991, cresceu em população 29,9%, o município de Caraguatatuba cresceu 90% de população, São Sebastião 117% e a própria cidade de São José dos Campos 41%. O que significa isso? Que onde é que está se colocando gente? Porque muito provavelmente não aumentou em quantidade e qualidade o lugar de morar. Então, por isso é que a gente também vai verificar nesse processo por que tem gente que mora em costa de morro, em área de mangue, mora sem esgoto, saneamento, porque não essas dinâmicas populacionais estão atreladas a lógicas de desenvolvimento econômico que a palavra-chave, né, talvez mais supostamente desejável e mais dificilmente aplicada se chama uma só, planejamento. Então, esse é o maior dos desafios. Não é de hoje, é da história do Brasil. Porque para quem diz que no Brasil não se faz planejamento, não é verdade. Nós fazemos muito, o problema é como fazemos, para quê, para quem e com que objetivos. Outra coisa que eu queria mostrar, eu lembrei aqui, são 55 bilhões de PIB, mas só para dar uma ideia dessa disparidade, o município de São José dos Campos sozinho tem 22 bilhões de produto interno bruto.
Agora, para a gente ter uma ideia de, muitas vezes, quando a gente fala que os governos, a gente paga muito imposto ou tem muita arrecadação, o município de São José dos Campos tem 22 bilhões de produto interno bruto. O orçamento do município, quanto o prefeito tem para gastar? 1 bilhão e 700 milhões, ou seja, ele não tem 10% da riqueza disponível no município ou gerada no município para gastar. E às vezes a gente considera que o governo tem outro, possa ter muito dinheiro, ou seja, o que fica para ser gasto no município se refere a menos de 10%. Isso no município como São José dos Campos. Agora imagine os municípios muito menores, de arrecadação menor e de problemas muito maiores. Mas eu vou dizer o seguinte, a minha fala aqui hoje poderia ser muito mais na linha do professor Milton Santos, que é um ilustre geógrafo brasileiro, que inclusive tem gabarito, mas internacional, tem um reconhecimento internacional, né? Se tivesse, digamos assim, alguma equivalência de um prêmio Nobel da geografia, talvez ele podia ter visto a serão. E ele diz o seguinte, o papel do intelectual na sociedade é incomodar, é fazer as pessoas refletirem, etc. Mas eu optei hoje por fazer uma fala, digamos assim, de uma perspectiva mais positiva, no seguinte, na forma de trazer as coisas, né? Aqui estão os meus comentários do que a gente precisa pensar, refletir sobre a nossa realidade, mas muito mais pensar também que há coisas muito importantes que podem ser afirmadas, desde que se superem certas barreiras, né? E certas práticas e modelos. Mas, fundamentalmente, quando estava se falando aqui sobre o Cadu, que estava falando, como é que você vai falar de valorizar aquilo que é daqui, a clientela, o mercado do Vale de São José, essa região aqui, ela tem pelo menos algumas daquelas coisas que é o turismo, função de veraneio, funções de preservação ambiental, portuária estratégica, industrial, centros de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, acessos, embora tirando alguns problemas, né, que muitas vezes tem na Dutra, mas de certa forma tem os acessos, e eles consideram que são vantagens comparativas à acessibilidade dos aeroportos, etc. Ou seja, de uma certa maneira, essa é uma região, e fundamentalmente o entorno da cidade de São José dos Campos, e aquilo que aqui pode acontecer, extremamente motivadora para se desenvolver. E uma coisa importante também a ser dita é o seguinte, por que é que se cria uma região metropolitana? Né? Pelo menos vamos pensar nas boas intenções. Porque com ela, pelas leis existentes no Brasil, porque são os estados brasileiros que podem criá-las, significa que à medida que elas são criadas, passa a ter dinheiro, orçamento para fazer o quê? Basicamente, planejamento. Então, há uma institucionalização de um dinheiro para que se faça o quê? Integração regional e melhorar questões de mobilidade, acessibilidade, comunicação, enfim, uma série de coisas que precisam ser de gestão coletiva. Porque é uma coisa também que já está se descobrindo no Brasil, faz um tempo, e no planejamento. Com tudo aquilo que se achou importante estabelecer, com o advento da importância dos municípios, que tudo acontece no município, que o município é o lugar onde se realiza a vida, acontece que os municípios sozinhos, ao fazer o que eles fazem, eles não conseguem se pensar de maneira integrada. E a gente sabe que o território, muitas vezes, o limite municipal, ele é uma decisão que a gente chama de convenção administrativa e política, mas a vida das pessoas, inclusive no Vale, se dá de maneira muito integrada. Há pessoas que trabalham, estudam em cidades diferentes e elas circulam, né? Elas atuam, elas ganham dinheiro, elas prestam serviço, elas vão se tratar, né? Porque tem um problema sério de questão de hospital regional. Então, significa que há uma outra interconectividade que não é tecnológica, que é humana no território. São fluxos, a gente chama, né? O que a gente chama na geografia de fixos e fluxos. Né? Há uma relação entre essas coisas que precisa de equações. E o maior desafio hoje para qualquer região metropolitana como a nossa, eu diria que ela se assemelha a uma das maiores dificuldades da vida humana. Como que se consegue pensar coletivamente, tirando-nos
do primeiro lugar, ou do papel de ser o mais importante da relação. Né? Como seres humanos, a gente pode pensar como conviver socialmente sem pensar primeiro em nós. Como é que os municípios vão conseguir construir uma relação regional sem primeiro pensar só neles? Muito obrigado.